Bom, agora vamos dar início ao trabalho de um vetor força num plano tridimensional. Você trabalhando em eixos x, y e z. Então, para entender essa formação desse vetor cartesiano, eu vou desenhar aqui um vetor força. E aí vamos fazer a decomposição desse vetor força. Então, vou projetar ele aqui, por exemplo, no plano XY. E vou projetar ele também no plano Z. Aí eu vou obter aqui 3 vetores. Um que seria a decomposição dele em Y, outro a decomposição em X e outro a decomposição em Z. E também podemos observar que essa resultante de fx com fy seria a projeção na horizontal desse vetor, vou chamar aqui de força horizontal. Enquanto que a própria fz também é ao mesmo tempo a força vertical. Assim, o vetor força pode ser escrito pela componente fx no versor i, mais a componente fy no versor j, mais a componente fz no versor k. Para encontrar o módulo, vamos pensar primeiro nessa força horizontal. Que eu chamei de FH. Né? Então, o vetor FH é a soma do vetor x com o vetor y. Então, escalarmente falando, o FH ao quadrado vai ser igual ao Fx ao quadrado mais o Fy ao quadrado, já que ele é a hipotenusa desse triângulo formado. Por outro lado, a força horizontal, ou vertical, né? A força vertical é o próprio Fz. Bem, se a força F é a soma do Fx com Fy com Fz, para encontrar o valor da força, o valor escalar dessa força intensidade, eu vou fazer F ao quadrado é igual a Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado mais V ao quadrado. E como Fx mais Fy é a força horizontal, nós também podemos fazer que a força F ao quadrado é a horizontal ao quadrado mais a vertical ao quadrado. Claro que a horizontal seria Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado e a vertical o próprio Fz, o que nos leva ao mesmo equacionamento do elemento já trazido anteriormente. Para fazer a decomposição desses elementos, nós temos que pensar da seguinte forma. Quais seriam os ângulos formados aqui? Então, se a partir do vetor eu faço um ângulo até o eixo x, vou chamar esse ângulo de alfa. Certo? Se eu pegar esse mesmo vetor f e for até o eixo y, vou chamar esse ângulo de beta. E se eu pegar e medir o ângulo do vetor f até o eixo z, vou chamar isso de gama. São os chamados ângulos coordenados, né, ou ângulos diretores coordenados.
E o interessante é que aqui todos os ângulos são adjacentes, certo? Porque sempre eu faço em relação ao eixo em questão. Então, se eu quero determinar, por exemplo, o cosseno de alfa, eu vou pegar o cateto adjacente a esse ângulo que é o fx pelo vetor f. Se eu quero encontrar o ângulo beta, então eu vou fazer fy sobre f. E se eu quero encontrar o ângulo gama, eu faço fz sobre f. Então, esses ângulos são os chamados ângulos diretores coordenados. Daqui, nós tiramos a decomposição. Então, por exemplo, se eu quero encontrar o fx, é só pegar o f e multiplicar pelo cosseno alfa. Se eu quero encontrar fy, é f vezes cosseno de beta. Se eu quero encontrar o ângulo fz, então eu faço f vezes cosseno de gama. E eu fiz a decomposição, caso eu determine e conheça o valor dos ângulos. Mas vamos porque eu quero determinar o ângulo conhecendo as componentes. Então é só passar o cosseno para o outro lado, nos três casos, né? Ficaria alfa igual a cosseno a menos 1 de fx sobre f. O beta seria cosseno a menos 1 de fy sobre f. E o gama seria cosseno a menos 1 de fz sobre f. Aí tem que ver se o que eu quero determinar são as componentes ou se o que eu quero determinar são os ângulos diretores coordenados. Então esse é o início da análise do vetor força, trabalhando num plano, no espaço e não apenas no plano. Certo? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar um exemplo disso. Ok?